Bom dia todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi Silvia, tudo bem? Hoje estou com os livros esperando vocês para a nossa live. Bom dia Denis, bom dia Bruno, Miriam. Boa noite, já aqui são 8, é verdade. Oi, bom dia, Castiano Privet. Olá, boa tarde, Miriam. Rafael, boa noite. Prontos. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem. Estou aqui com um livro muito bonito. Livro sobre os contos de fada russos. Alexandre, também boa noite. Boa noite, todo mundo. Olá! Pronto, então vou aos poucos avisando o tema da nossa live de hoje, tradicional, live dos domingos com a Maria. Hoje vou estar sozinha, a Catarina hoje não vai estar presente, mas mandou beijos para todo mundo. Privet, privet é oi em russo, privet diz Alexandre. Oi, boa noite, tudo bom por aí? Tá bom aí em Oslo? Como é que está a situação da Covid? Quando que vamos poder viajar? Prontos. Então, eu quero falar hoje para vocês sobre os contos de fada russos. Oi, Heloísa. Os contos de fada russos fazem parte muito grande da nossa cultura. E é muito interessante como o folclore russo é até agora implementado na nossa cultura. Eu aqui preparei um monte de livros, só para vocês terem uma ideia. Eu trouxe aqui Sai hoje da quarentena, que legal! Pronto, tenho esses livros. Tenho aqui esse livro de uma personagem bem famosa. Achei até um calendário com as ilustrações, as contos de fada, porque em cada casa russa vai ter muitos livros sobre várias personagens folclóricas. Então, por que o folclore russo é tão importante para nós? Eu não quero agora entrar. Oi, Catarina, tudo bem? Então, hoje nós vamos conhecer esta conexão do folclore russo e das tradições russas. Então, nós, o povo russo, o povo eslavo, tinha antigamente mitologia pagã. E esta mitologia pagã, quando chegou o cristianismo, não morreu, não desapareceu, mas ficou registrada nos contos de fada. A primeira literatura russa, que ainda não era literatura escrita, são assim chamadas bylinas. A bylina tem na sua raiz a palavra ser, então o ter lugar também. Então, bylina são contos sobre algo que teve lugar. E como nós somos um povo que passou por várias guerras, um povo que passou por muitas guerras feudais, por invasão dos mongóis. Então, os principais heróis destas personagens são guerreiros chamados bogatyrs. Então, primeiras peças de literatura russa eram contadas. Não tinha ainda livro, não tinha nada escrito. E tinha pessoas específicas
que contavam estas histórias tocavam um instrumento musical, um instrumento chamado gusli. Este instrumento musical, eu tenho aqui, não tenho comigo aqui o instrumento gusli, nem toco, nem sei tocar. É um instrumento de corda, mas não é um instrumento que tem forma de violão. É um instrumento que colocavam, a pessoa se sentava, punha nos joelhos, no colo, né? E tocava as cordas. Eu tenho aqui vários instrumentos musicais russos, então gusli é este aqui, gusli, instrumento de corda. Depois vamos falar sobre os outros instrumentos, achei bem interessante essa explicação aqui. E então tocava uma música de corda bem tranquila, bem calma, e a pessoa contava cantando as histórias sobre os grandes heróis que estão protegendo, defendendo, salvando a Rússia. Quanto aos outros personagens, os nossos antepassados pagãos acreditavam que vários espíritos moravam em vários lugares, espírito do bosque, espírito do lago, espírito da casa. E muitos deles depois foram refletidos no folclore. Mas claro que além destes espíritos que viraram personagens mágicas, mencionava-se tudo que a pessoa encontrava na sua vida cotidiana. E claro que falava-se muito sobre os animais. E os animais tinha principais personagens de muitos contos de fada. Quem são? É sempre um lebre. Não é coelho, lebre mora no mato, lebre é selvagem, coelho já é um animal caseiro. Então, um lebre, ele vai ter sempre características que ele é medroso, tem medo de tudo e também não é muito inteligente. E aí os outros 4 principais. Raposa. Raposa é sempre a esperta, a espertinha, sempre engana todo mundo. Aqui o lobo. O lobo é mau, mas não sempre. Em alguns contos de fada, ele até ajuda o príncipe. E o urso. O urso é sempre grande, muito forte, mas às vezes não consegue pensar rápido. Então, às vezes, ele é muito enganado pela raposa, enquanto o lobo já é mais difícil de ser enganado. Então, sempre estes 4 aparecem em vários e muitos contos de fada. E tem mais uma personagem que aparece muito. Aqui tem um livro à parte. Sabem quem é este? Até tem um brinquedinho aqui do mesmo bichinho. É o ouriço. Eu sei que no Brasil acho que nem tem muito ouriço, mas ele tá aqui. É um porco-espinho menor. É um animal que vive muito nos bosques. Então, todos estes bichinhos, coelho, lebre, raposa, lobo, urso, vivem nos matos da Rússia. E nós sabemos que antigamente a Rússia ela tinha mais mato, ouriço, sim, ouriço, certo, Alexandre? Mais mato do que campo. Então, as pessoas viviam perto do mato, sempre iam para o mato buscar cogumelos. Então, o povo russo respeita muito o mato, acredita que no mato vive um espírito do mato especial. Eu trouxe aqui um livrinho, mas acho que botei longe de mim, com imagem do espírito do mato, chamado Liesh.
ele vem também de antiga mitologia. Então, alguns deuses, algumas personagens da mitologia antiga ficam, tá? Vou ver que já tem aqui uma pergunta. Fico encantada como falas bem o português. Muito obrigada. Vou pondo aqui, como hoje estou sozinha, eu vou pondo aqui as perguntas. Agradeço muito, Heloísa. Prontos. Então, continuamos. Também os personagens, as personagens sempre eram uma família camponesa, porque lembramos que mais de 90% da população eram camponeses, e claro que as camponesas foram, no primeiro lugar, produto de imaginação do povo russo. Então, a primeira história que vou contar para vocês, essa não pode perder, porque é o primeiro conto de fada que conhecem todas as crianças russas. Nós até agora, muito dedicamos os nossos filhos, desde os pequenos, para conhecerem contos de fada. É uma forma mais fácil de começar a educação, porque os contos de fada sempre têm uma ideia de ensinar alguma coisa, um exemplo de um bom comportamento e de um mau comportamento, para a criança escolher qual é um comportamento certo, para conhecer personagens bons e maus. Então, sempre os contos de fada têm esse papel de educação. Então, aqui vou mostrar para vocês. Olha, minuto que fechei. Vou falar sobre um conto de fada chamado Kolobok. Kolobok era um bolo. Este bolo foi feito por uma vovó junto com o vovô. Kolobok é um bolinho redondo. Um dia o vovô pediu para a vovó fazer um kolobok. A vovó foi buscar a farinha e só tinha os restos, que ela teve que até varrer dentro da caixa de farinha. E ela fez um kolobok, colocou na janela, no peitoril, para resfriar. E ele fugiu, o kolobok fugiu. Primeiro, ele corre e canta. Eu sou Kolobok, Kolobok. Eu fugi da vovó. Eu fugi do vovó. E aí ele encontra um lebre. Olha, lebre, pergunta quem você é. Aí ele responde com a sua musiquinha. Eu fugi da vovó. Eu fugi do vovó. E de você, lebre, também vou fugir. E fugiu e continua a andar rolando. Próximo encontro é o lobo. A mesma história. Sou o Kolobok, Kolobok. Eu fugi da vovó, fugi do vovó e de você fujo também. Depois vem o urso. E a mesma história. Fugiu do urso e no fim das contas ele encontra a raposa, sempre é mais espertona. E a raposa diz: qual é a sua musiquinha? Eu não estou conseguindo ouvir bem. Por favor, me senta no meu focinho para eu ouvir melhor. E o Kolobok sentou no focinho. E na história original, a raposa comeu o Kolobok e acabou o conto de fada. Mas o meu livro que tenho, esse livro já é mais moderno. É edição, vou te falar, de 2003. É um livro já mais contemporâneo, contos de fada russos. E nesta história, ele consegue fugir, ele fugiu da raposa, porque a tradição hoje em dia é de não ofender
muito as crianças, de não fazê-los sentirem coisas ruins, de não frustrá-las. Por isso, na versão moderna, Colobocó está vivo. Então, de quem mais pode falar os contos de fada? Vocês todos conhecem a história de Masha e o Urso, não é? Esse desenho animado. Quem tem filhos ou netos, com certeza sabe sobre Masha e o Urso. Mas nem todo mundo sabe que a Masha e o Urso são também história antiga russa. Conto de fada de uma Mariazinha. Mariazinha é Masha. Masha é diminutivo da Maria. Eu também sou Masha. E esta menina vai para o mato, encontra o urso. E esta história é muito engraçada porque a menina não obedeceu a sua mãe e o seu pai e foi passear sozinha no mato. E ali ela foi apanhada por um urso que vivia sozinho e que não queria este urso deixar a Maria ir para casa. Posso mostrar aqui? Olha, esta menina sozinha, de lencinho, né? Uma menina típica russa, está chegando para uma casinha no meio do mato. E aí, ele não queria deixá-la ir embora, então ela limpava a casa dele, ela ficava lá, mas estava com muita saudade da família, por isso que ela inventou. Ela fez muitos bolinhos, colocou num cesto enorme, tinha um tipo de cesto que usava esse tipo mochila atrás. E disse para o urso, eu quero mandar uma lembrança pelo menos para minha família. E fez muitos bolos, sentou-se naquela cesta e colocou os bolinhos em cima. Só que antes ela tinha falado para o urso. Só que o urso, durante a sua caminhada até a aldeia, não senta, ursinho, não coma bolinho. Então, ele caminhava, ficou cansado, já queria sentar para comer um bolo, mas ela gritou de dentro do cesto. Oh, ursinho, subi no alto, tô vendo longe, não senta, ursinho, não come bolinho. Aí, no fim das contas, ele chegou para casa, trouxe a cesta e ela saiu e voltou para casa. Então, desta história, recentemente foi criado o desenho animado Masha e Urso, que é famoso no mundo inteiro, não só na Rússia, mas também no Brasil. Outra história da menina Masha, da Maria, fala sobre 3 ursos que ela visitou. 3 ursos. Urso mãe, ursa mãe, urso pai e ursinho. Ursinho é Misha, Michutka. Então, mesmo o mascote das Olimpíadas de 1980 é a personagem típica do folclore russo. Urso é um animal que é muito ligado com o folclore russo. Então, nesta história sobre 3 ursos, ela faz bagunça na casa, come de cada prato, dorme em cada cama. Coitados, os ursos não sabiam se livrar desta Mariazinha. E este conto de fada também contribuiu na história da Masha e do urso. Mas além das meninas, tinha também meninos. E uma das histórias muito famosas é uma história sobre gansos e cisnes. Esta história de gansos e cisnes que levaram um menino desobediente. Foi uma menina, na verdade foi o que aconteceu, uma menina chamada Alionushka. Alionushka é Heleninha. Olha, gente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma boneca. É exatamente da menina Alionushka. A coisa é quase uma raridade porque esta boneca é da minha mãe. A boneca é da década 60. E olha, essa menina, ela tá vestindo sarafan, que é uma vestimenta típica russa.
E esta menina Alionushka depois foi muito refletida até na arte russa. Então, Alionushka precisava de olhar pelo seu irmão. As famílias eram grandes. E os irmãos mais velhos sempre se cuidavam dos mais novos enquanto os pais trabalhavam no campo. No verão não podia ficar em casa para os adultos. Então, ela foi brincar com as amigas e o menino foi levado. Aí ela vai procurá-lo. E ao seu caminho, ela encontra várias, eu até falava coisas, né? Por exemplo, o forno russo. Forno russo pede fazer os bolos. Ela fez os bolos e soube a direção para onde foi levado. Depois, ela faz mais coisas e no fim das contas, acha o menino perto desta casinha. Olhem que casa estranha. A casa tem pernas de galinha, pés de galinha. Então, quem morava nesta casa de pés de galinha é esta velha bruxa Baba Yaga. Também tudo vem da mitologia antiga. Baba Yaga vive no mato. E também aparece em vários contos de fada. Esta casa que tem pés de galinha, que pode andar, sempre quando alguém vem visitar Baba Yaga, pede casinha, casinha. E em russo, esta casinha de madeira, é izbushka. Izbushka, izbushka. Vira de frente para mim, de trás para o mato. A menina achou o seu irmão, finalmente foram salvos e voltaram para casa, para o pai e a mãe. Ao caminho tinham a ajuda da macieira, pé de maçã no mato. Então, o que acontece? Tudo que o povo via em volta, tudo foi refletido nos contos de fada. Outra história, tem muitas histórias sobre os casais de velhos que não tinham filhos. Vivia um casal de velhos que não tinham filhos e de repente tinham uma galinha que dava ovos dourados e amavam esta galinha. Esta galinha chamava-se galinha Ryaba. Ryaba é por ter esta cor mais tradicional de galinha, de cinza e branco. Esta galinha assim, né? Hoje em dia este nome é usado até para... Temos uma maionese chamada Ryaba, industrial, de pacote, com ovos. Então, estes nomes, estes contos de fadas são muito refletidos. No fim das contas, o que aconteceu com os velhinhos que estavam tão felizes de ter esse ovo dourado? O que aconteceu foi o ratinho que passou do lado e passou o rabinho e caiu o ovo. E estavam chorando, o velhinho, a velhinha. E no fim das contas, ela falou à galinha: vou fazer por vocês um ovo, mas não um ovo dourado, mas um ovo simples. Eu olho na casa típica, felizes os velhos, casa chamada Isba, tá? Casa de madeira. Outra história sobre a menina de neve. Esta de menina de neve teve até depois continuação. Por que estou contando estes contos de fada? Porque todos tinham continuação e reflexão em várias obras de literatura, de música, algumas óperas, peças de teatro. E temos uma história sobre a menina de neve, Sneguratka. Esta menina também, esta história tem muito a ver com primavera, chegada da primavera, a festa pagã de boas-vindas. Eu falo mais, gente, sobre todas as festas pagãs, sobre folclore, sobre mitologia, eu falo nas minhas palestras, no módulo 2.
a primeira aula do módulo 2, quem quiser assistir pode só assistir uma aula, eu falo bastante sobre a mitologia, já mais sério. Não estou contando contos de fada lá, estou contando lá sobre vários personagens e costumes de povo. Aqui, por enquanto, estamos contando sobre qual é o mundo que uma criança na Rússia encontra logo depois de começar a saber entender as palavras, o que a mãe conta, o que a vovó conta. Pra gente, contos de fada é algo que a mãe conta, a vovó conta. Então, a Snegurochka, menina de neve que se derreteu de amor. Ela se apaixonou e derreteu de amor. Então, disso tem filmes, tem peças de teatro, tem história chamada Snegurochka, tem uma ópera no Bolshoi também, bem bonita. E, claro que tinha Ded Moroz, o vovô frio. Vô frio. Aqui tem dois, a história é sobre os dois. Mas na história original, mais tradicional, tinha um só, também espírito do frio. Este Moroz mora no mato. E uma vez uma menina tão boa estava lá deixada por uma madrasta má que mandou o pai levá-la para o mato. E o pai levou porque tinha que ele foi mole, aquele homem que só ouve a mulher, foi lá, deixou a filha. Mas ela foi gente tão boa que até esse Ded Moroz, o velho frio, gostou dela, levou-a para casa dele e pronto. E ela ficou feliz, no fim das contas veio, voltou e ficou feliz. Enquanto a outra filha soube quantos presentes a menina trouxe, ela também foi lá. Só que xingou desde o início o vovô Moroz e voltou sem nada para casa. Pronto. Vovô Moroz é para nós o Papai Noel. No Ano Novo, as crianças russas recebem prendas, não é no Natal, né? Recebem no Ano Novo, de noite de 31 para 1, e recebem do vovô frio, Ded Moroz. Outra história sobre 7 cabritos. 7 cabritos ficaram sozinhos sem a mãe cabra e não sabiam se comportar. Veio o lobo, quase que roubou todo mundo. No fim das contas, a mãe veio. A frase bem famosa de lá, a mãe saindo falou: não abram a porta para ninguém. Eu vou bater na porta, vocês vão perguntar quem é, eu vou responder: sou eu. A sua mamãe chegou e trouxe leite. Hoje em dia, em muitos casos, você chega na casa de alguém, quem é? A sua mamãe chegou, trouxe a leite. Já ficou um ditado, uma frase super usada. Depois o lobo lá, você veste de cabra, olha aqui, o lobo vestido de lenço, tentando entrar na casa. Então, como vocês podem ver, todas as histórias, elas ensinam a criança alguma coisa. Então, os contos de fada têm uma grande função de educar as crianças. Então, foi um jeito de educar. E vou já falar para vocês que é usado na psicologia. Existe uma doutrina na psicologia, um método psicológico chamado terapia com contos de fada. É muito interessante, porque esta literatura todo mundo sabe. A pessoa pode ser muito ignorante, a pessoa pode não ter lido Leon Tolstói, mas todo mundo sabe os contos de fada, porque nós temos muitos desenhos animados, nós temos livros, teatros infantis, Antosh, привет. Nós temos muitas, por todo lado.
muitas histórias que a criança, de qualquer jeito, na creche, eles sempre fazem para o Natal, eles fazem festinhas e eles se fantasiam, né? Então já sabemos que Maria é a personagem a principal, a menina. E o irmão chamava-se Ivan, Ivãozinho. Então este Ivan é também personagem de muitos contos de fada. Então a gente pode dizer, muita gente me pergunta, Maria, mas você se chama mesmo Maria? Mas Maria é um nome russo? Sim, gente, Maria e Ivan são os dois nomes mais típicos russos e por isso estes dois nomes sempre aparecem nos contos de fada. Então, um fenômeno que é estudado. Como vocês sabem, eu sou formada em letras. Eu estudei no departamento de línguas romanas, mas eu estava super interessada nos estudos que estão sendo realizados pela... Ok, Catarina, tá bom. Estão estudando no nosso departamento clássico de literatura e língua russa, e lá eles estudam os contos de fada. Eles viajam pelas aldeias remotas, eles pegam as músicas antigas, os contos de fada. É muito interessante. E há estudos, há teses de mestrado e de doutorado, é muito interessante. Acredito que alguns sejam traduzidos para o inglês, que dá para ler, tá? Oi, bom dia, Ana Clara. Tá bom, então, o Ivan sempre tem do lado apelido Ivan o Bobo. Ivan o Bobo, por quê? Ele é bobo, ele é estúpido? Não, é um fenômeno muito engraçado. Ivan o Bobo, no fim das contas, vira sempre o mais inteligente, o mais esperto e consegue achar soluções, como hoje em dia a gente falaria, soluções inovadoras, soluções não tradicionais. Sabíamos que o nome 7 é um nome mágico para russos, por isso 7 cabritos. E número 3. E muitos contos de fada começam assim. Viviam o pai e 3 filhos. O primeiro filho foi muito inteligente. O segundo filho foi mais ou menos. E o terceiro filho era o bobo. E geralmente o pai deixa o herdado para os 2 primeiros filhos, não deixa nada para o bobo. E no fim das contas o bobo acaba sendo ou o mais fiel, ou o mais esperto, ou o mais inteligente de todos. E muitos escritores russos e até soviéticos escreviam contos de fada para as crianças baseados nos contos de fada tradicionais. Claro que no primeiro lugar chegam os contos de fada do Pushkin, e muitos de vocês que estão aqui, vocês podem ler os contos de fada do Pushkin, são traduzidos para inglês, para o espanhol e vendem-se nas lojas em Moscou, São Petersburgo também, em várias livrarias. E temos um conto de fada do autor russo Yershov. Eu sei que tem tradução maravilhosa para o português. Este livro chama-se O Cavalinho Corcundo, ou Cavalinho Corcundinho. E do mesmo jeito, o conto de fada começa com que o pai tinha 3 filhos. Então, o primeiro filho ganha tudo de herdado, o segundo filho também ganha, e o terceiro ganha um cavalinho corcundo, que acaba sendo um cavalinho mágico, que faz milagres. Muito interessante. Além do cavalinho mágico, qual é a outra personagem mágica dos contos de fadas? É pássaro, ave fogo, jar ptitsa, que parece pavão, mas quando ela voa, do rabo dela caem penas
estas penas, elas brilham como raios do sol, como uma chama. E quem pega esta pena, depois todos os desejos vão se realizar. Pode fazer um pedido a esta pessoa. Também vai aparecer em vários contos. De quem mais podemos falar aqui? Podemos falar sobre um conto de fada super tradicional. Olha só o cavalinho corcunda. Ele virava um cavalo lindo. Aqui. Pronto. Também podemos falar sobre repka, que é uma fruta, não, um legume que cresceu na terra e a família inteira não conseguia tirá-la. Não estou conseguindo achar aqui a imagem, mas tudo bem. Mostro na próxima para vocês. Então, lá se mostra a unidade da família. A avó, o vovô está puxando, a vovó puxa agarrada no vovô, depois o pai, a mãe, os filhos, até no final o cachorro Jutka. Todos estão puxando a repka. Tá bom, agora mais uma imagem de Baba Yaga que esqueci de mostrar, que ela anda num balde, assim, esses baldes usavam-se na Rússia para moer alguma coisa com enorme um negócio para pressar, nem sei como se chama nem em russo. Então ela voava e usava a vassoura para voar, tá? E tinha esses gansos cisnes para ajudar. Olha que cara de má, tá? E tem um outro bruxo. Tipo assim, Baba Yaga, ela é má, mas ela não faz mal para ninguém. Ela só promete fazer, mas nunca acaba fazendo. Por isso a gente fala que na mitologia ela tinha uma função também de educar, de prevenir as crianças de fazerem alguma coisa errada. E tem um bruxo chamado Kashey Besmертный. Eu hoje, antes desta live, recebi uma pergunta de um dos seguidores. Ele perguntou sobre Kashey Besmертный. Kashey, o imortal. É também um bruxo muito, muito magro, que parece um esqueleto, e que também mora no mato e só faz mal para as personagens principais, tá? E é muito interessante que depois na arte russa não posso deixar de falar sobre o nosso famosíssimo pintor Viktor Vasnetsov, que é mais famoso pelas ilustrações dos contos de fada. Aqui eu sei que a qualidade da imagem não é muito boa, mas este quadro ele fica na Galeria Tretiakov. Quem já esteve em Moscou com certeza já viu. Quem ainda não esteve, eu recomendo muito visitar a Galeria Tretiakov. Eu sempre recomendo para os meus clientes. O Ivan Tsarevich, filho do czar, e o lobo cinza. É um único caso quando o lobo ajudou o príncipe, tá? Então, claro que ele... Olha aqui, a Snegurochka, o outro quadro dele. Este já não está na Galeria Tretyakov, não está exposto. Claro que vocês podem buscar na internet, pedir no Google, procurar o nome do Viktor Vasnetsov e vão ver vários quadros dele. O mais famoso deles é os Bogatyrs, aqueles grandes guerreiros. Agora vou mostrar aqui mais um conto de fada que pra gente é símbolo de um preguiçoso.
Porque o Ivan, o bobo, ele não é bobo, ele por acaso ao contrário, ele é o esperto. Mas tem aqui este Yemelha. Gente, vou dizer que esse é um calendário do ano 1981, o livro que está em casa. Aqui, este Yemelha ficava sempre no forno. Olha, forno russo sempre fica no meio da casa, principal lugar, ele é quentinho. Não queria sair e foi viajar até desse forno, porque ele tinha pescado um peixe mágico que pediu liberá-lo, e o Yemelha conseguia fazer vários pedidos. Ele viajava do forno. Muito engraçado. Também, olha, o cavalinho corcunda, achei aqui. Esse conto de fada já não é folclórico, ele já tem seu autor, Gershow. Procurem a tradução para o português. Aqui podemos ver, olha, mais um. Zmei Garinet. Zmei Garinet é tipo dragão, né? Mas ele sempre tem 3 cabeças. Olha aqui, o Bogatir, ele Yamurmes já cortou uma das cabeças. Mas é curioso que nos contos de fada a mesma história. Zmei Garinet, ele só ameaça. Geralmente ele vem para a aldeia e rouba as meninas bonitas, as moças jovens. É também para fazer as meninas se portarem bem, não saírem sozinhas. E é curioso que hoje em dia, recentemente, nas últimas 2 décadas, desde 2000 para hoje, foram feitos novos desenhos animados, modernos, interpretando as antigas histórias, mas com piadas, com bom sentido humorístico, para interpretar de novo, envolver as crianças, até jovens, muitos adultos. São desenhos animados que mostram nos cinemas de 1h30 sobre vários bogatyrs russos. Participam vários atores como locutores lá. Muito interessante. Prontos. Ainda não falei do Teremok. Teremok também é história para os pequenininhos. Foi uma casinha no meio do mato, onde viviam vários bichos. Então, primeiro vivia lá a ratinha, aí veio o sapo, veio o ouriço, veio o galo. No fim das contas veio o urso, entrou no Teremok e o Teremok caiu. É também uma explicação sobre várias... Temos uma rede de cafés chamada Teremok, onde se fazem panquecas. Então, é também desta história antiga. Olha, pássaro-fogo, não mostrei para vocês. É um pássaro, ave, muito lindo, com aquelas penas bonitas, tá? E assim podia ser Ivan o bobinho, assim que se vestiam antigamente os homens. Agora, na literatura já dos séculos 19 e 20, surgem muitos escritores que escrevem para as crianças, poetas, que escrevem também contos de fada, e sempre se baseiam muito nos contos de fada tradicionais. Tá? Mais uma interpretação, trouxe vocês mais um livro sobre gansos e cisnes. Olha a menina Alionushka e o irmãozinho Ivanushka. Então, podemos falar sobre, claro, grande escritor Bajov. Neste caso, ele faz muitos contos de fada sobre os montes dos Urais. Mas aqui esta história é sobre um rena que tem aqui um pé de prata, e cada vez que ele bate, saem muitas pedras preciosas. Ilustrações que as crianças veem nos contos de fada. Claro que já são contos de fada da Sibéria. Olha, inverno, casinhas. Olha, uma mulher trazendo
duas baldes, tá? Muito obrigada, Alexandre. Olha aqui, também sempre envolvido uma menina, neste caso era menina órfã, tá? Com gatinha, tá? Depois, podemos falar sobre aqui vários escritores já do século XX. Claro que Kornei Chukovsky escrevia muito para as crianças, e este é sobre um telefone. Me chamou um telefone, quem fala é um elefante. E cada um tá ligando para o poeta pedindo enviar alguma coisa. Isso é algo que a gente também cita muito. Olha aí, ligou um crocodilo, um jacaré, e chorando pediu: me manda novos coloches. Aí o autor responde: mas como que é? Na semana passada eu te mandei um par de lindos novos coloches. E o jacaré responde: mas aqueles que tu mandou na semana passada nós já comemos faz tempo. E estamos esperando você nos enviar um par de novos, bonitos, brilhantes e tão saborosos coloches. Isso também a gente cita, a gente vive sempre com contos de fada na mão. Aqui, mais uma história do Kornei Chukovsky sobre esta mulher fedora. Esta mulher não gostava de limpar a sua casa e toda a louça fugiu. Louça, todos os objetos de uso doméstico saíram. Então, o samovar também fugiu. Pronto, ela estava andando, correndo atrás da sua louça, pedindo desculpa. Vou limpar vocês. Aí voltou tudo. Olha, ela tá feliz, tomando chá também se lavou com o samovar, tá? Mas, com certeza, os contos de fada do Pushkin são essenciais. Conto de fada sobre o peixinho dourado, por exemplo. E muitas personagens dos contos de fada do Pushkin também são refletidas na pintura. Por exemplo, tinha lá a Czarina Cisne, no outro conto sobre o czar Gvidon e sobre o czar Sultan, e o nosso artista famoso, primeiro impressionista russo, Mikhail Vrublin, ele faz também uma pintura referida. Na verdade, impressionismo russo, ele refere muito, tanto na arquitetura quanto na pintura, na decoração dos prédios com azulejos, aos contos de fada russos. E isso é também muito interessante, como as personagens mitológicas, folclóricas, voltam de repente no século XX com uma nova interpretação. E também, vocês sabem que o Art Nouveau, né, o moderno, é uma tendência muito simbólica, com muita simbologia. Então, isso também vale muito a pena ser estudado. Pronto, nós já temos poucos minutos. Quem quiser colocar as suas dúvidas, por favor, coloquem. Eu vou deixar esta live gravada. Na semana que vem a gente continua e nós, eu e Catarina, vamos falar sobre os animais que têm importância especial para os russos, animais e plantas que têm significado sagrado. Tenho pedido, depois escreva os nomes dos livros, пожалуйста. Ok, Alexandre, vou fazer um post sobre tudo de que falamos hoje e vou colocar os nomes dos livros, os nomes dos contos de fada que mencionei hoje. Então, na semana que vem, nós falaremos de várias crenças dos povos que habitam a Federação Russa, que na Federação Russa não vivem só povo russo. Isso é muito interessante, porque
a folclores e a crenças e costumes de vários povos da Sibéria, povos dos Urais. Então nós vamos falar sobre várias. Sombra nos olhos? Assim tá melhor? É que o telefone tá carregando, tô com medo de cair. Pronto. Então, nós vamos falar sobre os animais e plantas sagradas domingo que vem. Também posso dizer que na semana que vem vai começar o 5º módulo das aulas de história que estou dando. A história moderna, vou fazer 5 aulas, como sempre, a partir da quinta-feira. E vamos falar já na época de transição do Perestroika, Gorbachev, o que foi um pouco antes do Gorbachev. Vamos falar do Boris Yeltsin, da entrada do Putin. Então vamos falar destes processos, que é um período muito complicado da transferência. E, como sempre, quem quiser se subscrever, me mandem mensagem em inbox. Uma aula custa R$35. Quem quiser fazer mais que um módulo, sempre ganha um desconto de 10%. E no nosso bate-papo na segunda-feira, que eu sempre faço para os meus alunos que fazem o módulo, nós no final temos um bate-papo grátis para tirar as dúvidas. Quem está pensando fazer o módulo, um dos módulos antigos que estão gravados, e vocês podem assistir a estes módulos quando quiserem. Então, basta só ter acesso ao meu Insta fechado, vocês podem assistir este módulo quando quiserem, no horário conveniente para vocês, vai estar tudo gravado, tá? Então, quem tiver interesse me manda mensagens e pode já participar na nossa conversa no Zoom, que nós sempre fazemos com os alunos. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Quero também dizer que a Catarina, que não está presente, também está preparando um novo curso para vocês, com todos os detalhes sobre a Revolução, inclusive as esposas a esposa do Lenin, Nadezhda Krupskaya, sobre vários detalhes. E já tem 2 blocos dela sobre a literatura russa no geral, sobre a arte russa. Eu já preparei o tour pela cidade de Sergiy Posad. O vídeo está acessível e eu queria o feedback de quem já viu. Silvia e Leonor, eu queria que vocês escrevessem alguma coisa debaixo deste post, o que vocês acharam desse vídeo, de excursão, que é uma excursão visita guiada completa, que estou levando para os lugares com explicação, com filmagem, até com explicações por escrito. Vou fazer na semana que vem os metrôs, conforme prometido, visita guiada para os metrôs. Eu faço de Moscou, Catarina faz de São Petersburgo, mas como o nosso metrô de Moscou é bastante grande, ainda me faltam algumas filmagens que eu própria faço. Eu não baixo nada da internet, todo o meu material faço eu, filmo eu. Por isso, às vezes, a qualidade não sempre é a qualidade de uma filmagem profissional, né? Mas é algo feito com muito amor. Muito obrigada, Silvia. Silvia, Leonor, Ana, Alexandre, meus amigos que estão sempre participando nos meus cursos, Elisene, que estão fazendo todo o bloco dos cursos de História, e nem sempre presencial, em muitos casos fazem quando podem, mas eu agradeço vocês de coração mesmo. Olha, mais uma pergunta aqui na minha caixa. Adorei o tema, muito interessante, nunca tinha visto esse tema no turismo. Na verdade, obrigada, Heloísa, mas o tema não é turístico, o tema é cultural, e para nós guias
para podermos explicar tudo, todo o conhecimento que nós temos, precisamos no mínimo de ficar umas 2 semanas com vocês. Lembra que eu comecei estas lives quando? Eu comecei logo que começou a pandemia, logo que fechou o mundo. Eu comecei em abril. E nós ainda estamos tendo sempre temas, porque a cultura russa ela é muito rica. E é claro que a gente agradece muito o seu interesse, para nós é importante. Podem nos mandar as dúvidas, podem me mandar as dúvidas. Para mim, eu tenho um monte de tempo, apesar de que estou me preparando para os cursos, mas é bastante tempo livre que eu tenho, porque o país está fechado ainda. Esperamos abrir para o ano que vem. Já temos a vacina. Catarina, eu já falei do próximo tema, Catarina, que é no próximo domingo, de novo, vou repetir, no próximo domingo vamos falar de animais e plantas sagradas dos povos que habitam a Rússia. E vai ser muito interessante porque a nossa cultura é muito diversa. Quem vive na Rússia, Cerco de Leningrado. Cerco de Leningrado eu tenho referido nas minhas aulas de história. Tenho uma aula dedicada a isso, a Cerca de Leningrado. Então, se quiser assistir, já posso sugerir assistir essa aula, tá? Gente, vou terminar aqui. Temos poucos segundos. Esperamos todos, eu e Catarina, e vamos mantendo contato. Não se esqueçam de convidar os seus amigos para curtirem as nossas páginas. Olha aqui a Catarina Segunda, ela está nos comentários, podem já passar. E claro, esta live também será gravada e as dúvidas podem colocar aí embaixo. Desejo um ótimo domingo para todos. Tchau, beijos.